Flávio Bolsonaro tem condições de fazer esse enfrentamento? Eu tô até curioso porque eu não vejo o Flávio Bolsonaro chamando o Lula de ladrão. Só que o bloco político dele, o tal do PL, é muito corrupto. Isso aí é um esquema que parece ser tradição dentro da bancada do PL na Câmara dos Deputados, já usado por Eduardo e agora aparentemente mantido pelos seus colegas. PF é prato feito, tá? O Bolsonaro já falou isso no passado. Prato feito diz que assessores de Sóstenes e Jordi movimentaram 18 milhões de reais e operavam desvios. Jordi negou envolvimento em irregularidades e classificou a ação da PF de pesca probatória. Sóstenes negou irregularidades, disse ser alvo de perseguição e criticou dados do COAF. A investigação da Polícia Federal, mirou na sexta-feira 2 deputados federais do PL, apontou movimentações financeiras atípicas em valores milionários de assessores desses parlamentares, que atingiram cerca de 18 milhões de reais. Um assessor do deputado Sóstenes movimentou 11 milhões de reais em débitos e 11 milhões de reais em créditos, e seria um dos responsáveis por operar os desvios de recursos da cota parlamentar. 11 milhões em créditos e 11 milhões em débitos foram 22 milhões movimentados, né? Só pra entender. É muito dinheiro. Essas expressivas transações financeiras foram do assessor Adailton Oliveira dos Santos, que já esteve lotado no gabinete de Sóstenes e depois foi vinculado à liderança do PL, função atualmente exercida pelo deputado na Câmara. O deputado negou irregularidades, disse ser alvo de perseguição e criticou dados fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Constatou-se movimentação total de 11.491.000 em créditos e 11.486.000 em débitos, com maior concentração nos anos de 2023 e 2024. Parte expressiva dessas transações permanece sem identificação de origem ou destino, especialmente aquelas classificadas como pagamentos diversos e lançamento avisado. Verificou-se ainda que 2.789.000 foram remetidos a beneficiários não identificados, sob a rúbrica nome não identificado. O conjunto dessas movimentações, marcado por alto volume, repasses ágeis e utilização recorrente de meios eletrônicos de pagamento, mostra-se incompatível com a capacidade econômica declarada do titular, considerando seu vínculo funcional e contexto familiar de trecho da investigação. Na operação, a PF apreendeu 430 mil reais em um endereço de Sóstenes em Brasília, era um hotel. Segundo o deputado, o dinheiro é proveniente da venda de um imóvel. Eu acabei não fazendo o depósito, mas faria. Foi um lapso. Ninguém pega dinheiro ilícito e bota dentro de casa, afirmou. A PF também apontou que um assessor de Carlos Jordi movimentou 5,9 milhões em créditos e o mesmo volume em débitos, valores também considerados incompatíveis com sua capacidade econômica. Pode descer riso. Os desvios de recurso ocorriam, de acordo com a investigação, por meio de pagamentos a uma locadora de veículos. Para a PF, essa empresa era uma fachada com o objetivo de devolução de dinheiro pago por meio da cota parlamentar. Renan Santos. Uma memória prodigiosa. Eu preciso lembrar quem era o parlamentar, mas houve alguns anos atrás uma investigação envolvendo uma locadora de carros. É verdade. Com alguém. É verdade. Que alguém tinha alguma coisa com uma locadora de carros em Brasília. Foi montada uma empresa de locação de carros. Era, não sei se era alguma coisa do bolsonarismo. Quase certeza. Era alguém do Bolsonaro. Alguém tenta lembrar. Era uma locadora em Brasília e tinha um cara que ficava rodando dinheiro de locadora. Assim, era... Quem é? Eu preciso lembrar, cara. Não lembro quem. Ah, o Bananinha. O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, vou lembrar. Assim, quase certeza que é o Eduardo Bolsonaro, tá? Me parece ter um padrão. Eu não quero ofender nem o Carlos Jordi, nem o Sóstenes, porque eles são aliados de oposição. Mas, cara, começando a live aqui, é muito difícil a gente conseguir construir qualquer caminho oposicionista num país em que a oposição ela é tão corrupta quanto a situação. E naturalmente isso aqui está acontecendo, né, no esteio de uma série de denúncias óbvias, com provas fartas sobre o filho do Lula e o irmão do Lula no escândalo NSS. E eu não quero transformar essa operação que é válida aqui numa espécie de operação abafa, jogar uma bomba de fumaça aqui, no caso do Lula. Mas naturalmente, né, como nós vamos, eu sou pré-candidato à presidência da República e eu vou peitar o Lula, eu vou jogar essas coisas na cara do Lula. Agora, me pergunto, o Flávio Bolsonaro tem condições de fazer esse enfrentamento? Eu tô até curioso porque eu não vejo o Flávio Bolsonaro chamando o Lula de ladrão. Só que o bloco político dele, o tal do PL, é muito corrupto. E eu vou repetir aqui, o bloco político dele é essencialmente um bloco político montado na ignorância, na mentira sobre os seguidores e na corrupção. Esse caso aqui
Pô, desvio vagabundo de verba parlamentar. É sempre isso. Parece que existe uma tradição oriunda lá do Flávio Rachadinha, que todo mundo tem que ter o seu esquema com corrupção no gabinete. Veja, eu gosto do Sóstenes, o Kim é amigo do Sóstenes. Eu não pretendo jogar uma pessoa sem julgamento na fogueira. Cara, até o Jordi, né? Tem o Jordi, eu também tenho uma relação boa com o Jordi. Né? Não quero parecer um politiqueiro. Ele tem um dia, mas assim... Não. Eu acho muito difícil de explicar essa história. Sobre esses casos aí de carro, né? Esse daí, Renan, é tipo o esquema mais rastaquera da Câmara dos Deputados. Mais rastaquera da Câmara dos Deputados, vou explicar. O que acaba acontecendo, tá? Você pode ver que tem várias notícias sobre isso. O deputado vai lá, ele faz um acordo com a locadora, ele aluga aquele carro por um valor acima do valor de mercado, fica alugando aquilo por 4 anos, sabe o que acontece depois do 4º ano? Você fica com o carro. Bem lembrado. Né? Uhum. Esse é o esquema mais rastaquera que tem. E aí tem deputado que aluga carro que não faz nenhum sentido, né? Aquele carro, vamos dizer, que seria o normal, né? Que seria o convencional. Por exemplo, o deputado Bibo Nunes, ele aluga Mercedes. Ele diz que faz parte do estilo de vida que ele tem. A BMW. Né? A BMW. Que é do Gaúcho, Rio Grande do Sul. Ele tem um estilo de vida diferente e a gente, tem que manter o estilo de vida do cara, né? Então, beleza, esse é o esquema mais rastaquera. Aí o que os caras ainda conseguem fazer a mais é ainda ter a devolução do recurso pago totalmente num valor superfaturado para a locadora, né? Então, se trata disso. E assim, eu vou te falar, esses valores movimentados aí, eu acho até que tem mais coisa, cara. Pra ter essa quantidade de valor, olha, ou os caras, assim, rapelaram a verba de gabinete ou ainda tem mais coisa, cara. Eu acho. Vamos ver o do Flávio? O do Eduardo? Que coincidência. Ó quem tá apurando. Simplesmente o melhor jornalista do Brasil na apuração. Se tem Chalders, tem play. Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro alugou um carro com recursos da Câmara dos Deputados enquanto já estava nos Estados Unidos. O veículo, um Jeep Commander, foi contratado durante os meses de fevereiro e março desse ano por R$ 8 mil mensais. Mas desde o dia 10 de fevereiro, Eduardo já se encontra fora do país. O automóvel foi alugado na empresa de um ex-assessor dele, Joel Novaes da Fonseca. A firma se chama Nova Car Locadora de Veículos Limitada e não tem site nem perfis em redes sociais. Também não funciona no endereço indicado na nota fiscal. O local informado é um prédio corporativo na W3 Norte, em Brasília, e abriga um coworking, ou seja, uma espécie de escritório compartilhado. Na manhã de quarta-feira, a coluna esteve nesse local e foi informada de que não há nenhum representante da Nova Car ali. Também fomos avisados de que a firma usa o coworking apenas como um endereço fiscal. Após a chegada de Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, à presidência da República, a Nova Car passou a ser procurada por deputados do PL que precisavam alugar carros para os seus mandatos. Que a empresa já tinha sido tema de reportagem aqui do Metrópolis em 2022. Nessa época, ela estava registrada em nome de 2 militares da reserva, Ricardo Roberto Boeira e Antônio Luiz Veneu Jordão. Além de ter trabalhado com Eduardo Bolsonaro, Joel Novaes da Fonseca também foi assessor de Jair Bolsonaro na Câmara e depois assessor especial da presidência da República. Além do aluguel do carro, o mandato de Eduardo continuou obtendo reembolsos da cota para o exercício da atividade parlamentar, a SEAP, por despesas com combustíveis e pedágios rodoviários, mesmo depois de ele ter ido para os Estados Unidos. Pelas regras da SEAP, também conhecida como cotão, os assessores podem fazer esse tipo de despesa, desde que esteja relacionado à atividade parlamentar. A nota de março é de número 58, emitida em 5 de março, já de fevereiro é de número 34, emitida no dia 4 daquele mês. Em ambas as notas, parte do valor foi glossado, ou seja, teve o reembolso recusado pela Câmara. Nos dois casos, a casa deixou de pagar R$ 2.666, ou seja, um terço desses R$ 8 mil pedidos. O aluguel do Jeep Commander com a Nova Car foi revelado pelo jornalista Hugo Souza em seu blog e confirmado pelo Metrópolis. A coluna procurou Eduardo Bolsonaro para comentar o caso, tanto diretamente quanto por meio da assessoria de imprensa. Não houve resposta até o momento. O espaço segue aberto. É porque não é só o carro, né? A gente falou só do carro aqui, né? Tem a gasolina, né? Lógico. Tem tudo... É que o que tá claro é que, assim, isso aí é um esquema que parece ser tradição dentro da bancada do PL na Câmara dos Deputados, já usado por Eduardo e agora aparentemente mantido pelos seus colegas. É importante lembrar o novo aliado do PL, o Ciro Gomes, o que ele sempre falou do Bolsonaro. Ele fala, abre aspas, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina e do carro na Câmara dos Deputados, eu tenho como comprovar. Ciro falava, né? Sempre falou. E assim, alguém aqui duvida? Aqui, ó, locadora aberta por militares é sucesso entre deputados bolsonaristas. Gabinete de aliados do governo pagaram mais de 1,2 milhão de aluguéis de carro na empresa que funciona em um coworking. É a Nova Car? Essa matéria é de 2012. Pera, volta na imagem. É sempre um tiozão de óculos de sol no carro, né? Impressionante. Até pra roubar. Impressionante. Caramba, vamos lá. Uma locadora de veículos de propriedade de militares bolsonaristas faturou mais de 1,2 milhão em contratos com deputados da base do governo nos últimos 4 anos.
Parlamentares do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, lideram a lista de gastos de verba de cota parlamentar com a firma, cujo endereço é um coworking na região central de Brasília. A Nova Car até já existia, mas começou a fazer sucesso mesmo a partir da chegada do bolsonarismo ao poder em 2019. Segundo dados da própria Câmara, entre 2015 a 2019, a empresa havia faturado R$ 116,9 mil em contratos com deputados federais. Após a vitória de Jair Bolsonaro e a chegada no Congresso de um batalhão de aliados eleitos na esteira dele, em 2018, o faturamento foi multiplicado por 10. Parabéns, Porra. Puta trabalho, meu. Puta trabalho. Puta trabalho. A grande maioria dos clientes é formada por parlamentares aliados do presidente. Pelo aluguel dos veículos, os deputados repassam à firma recursos da cota parlamentar, dinheiro público, claro, a que tem direito para custear despesas do mandato. Os donos da Nova Car são 2 militares da reserva, Ricardo Roberto Boeira e Antônio Luiz Veneu Jordão. Que legal, que legal. Sargento do Exército, Boeira entrou para a reserva em 2019. Atualmente ele trabalha na Escola Superior de Defesa vinculada às Forças Armadas. Já Veneu Jordão foi da Marinha, onde alcançou a patente de capitão de fragata. Entrou para a reserva em 2008. Hoje Jordão é assessor especial da reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Nas redes sociais, os 2 sócios da Nova Car fazem questão de declarar apoio a Bolsonaro. Jordão já compartilhou foto com o próprio presidente e com várias figuras conhecidas do bolsonarismo. Gente, assim, sendo bem honesto... Nunca falha. É impressionante, é impressionante. O que eu quero colocar, assim, os Bolsonaro, a família, já tinha uma tradição de corrupção. Quando você elege uma série de deputados que tem eles como referência, eles se espelham em tudo nos Bolsonaro. E eles sabem que o limite, a fronteira deles, é a fronteira determinada pela ação dos Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro foi ali, fez uma rachadinha, ou foi até ali e simulou o aluguel de um carro para poder desfiar a verba de cota parlamentar... Tudo bem, eles falam, tudo bem. Porque se o mito vai ter um problema com isso, eu também terei. E eu posso ganhar dinheiro no processo. Então, assim, eu vou duvidar que isso tá acontecendo com o deputado Bolsonaro. É óbvio que eu não vou duvidar. Eu tenho certeza. Agora, me espanta, sabendo que o Flávio Dino se tornou ministro do STF, sabendo que desde o início do novo mandato, isso a Câmara dos Deputados inteira sabia. Havia uma história de que, olha, o Lula vai ter problema com a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados tá muito independente por conta do orçamento secreto, logo o Lula vai, vamos dizer, empoderar a PGR e talvez ministros do STF para ir para cima da Câmara. Sabendo disso, e sabendo também que supostamente o discurso deles é de enfrentamento ao PT e de defesa do Brasil, por que diabo esses deputados resolveram ficar roubando? Ou resolveram se meter nesses esqueminhas rastaquera, sabendo que poderiam ser pegos? Porque assim, o que eu sabia, quando eu falei pra vocês, ó, vai vir um monte de operação do STF que vai pegar meio mundo na Câmara e também no Senado. Ora, quando eu soube disso, me falaram, e tem prova de tudo. 99% dos casos a prova é cabal e assim, é pegar... Vai ser muito difícil, por mais que os sócios... Porque, desculpa, eu terminei o Não, por mais que os sócios digam, eu vendi uma casa e recebi 430 mil reais e, pô, esqueci guardado. Deixou lá no quarto do hotel. Eu gosto dos sócios, não vou fazer julgamento. Mas não é muito fácil se defender de uma acusação dessas. Não vai dar muito pra... Ah, não, mas eu acho que você é deputado federal, cara. Ô, Renan, e o lance é o seguinte. Esse tipo de maracutaia... que é a maracutaia rastaquera. Sim, a rastaquera no Brasil é uma maracutaia de, quanto? 20 milhões de reais, né? Cara, o mundo político inteiro sempre soube que esse tipo de vagabundagem era feita. Repito, o Ciro Gomes falava do Bolsonaro há 20 anos atrás. Só que esses caras achavam que era permitido esse tipo de roubalheirazinha e tal, que até certo ponto isso jamais seria investigado, jamais ocorreria nada do tipo. Então, cara, a hora chegou e aparentemente aí vai ter muito mais gente aí que vai rodar. Aguardem. Assim, janeiro será um mês de tiro, porrada e bomba pro Centrão. Tiro, porrada e bomba. Porque o Centrão começa a perder... Se não tiver mais até o Natal... Não, vai ter. Assim, pode crer que no mínimo mais 1 ou 2 operações teremos. Já começou. A primeira, cara, foi contra o Arthur Lira. E aí já tava movimentando emendas desviadas de uma série de deputados. Aí é o orçamento secreto, né? E são vários temas, entendeu? O lance é, o Dino foi e começou só a colher as denúncias. Foi pegando. Aí começou a rolar a operação da PF com o Dino de juiz, prevento, né, ministro, e toma. E tá atacando. E assim, não vai dar pra se defender muito. O que vai acontecer? Esses caras vão perdendo a independência. O Sóstenes, que fica berrando, bababá, anistia, não sei o que, vai ficar, ó,
Maciota, queria ser senador, maciota. Vai ficar todo mundo na mão do STF. Todo mundo morrendo de medo na mão do STF. Por isso, cara, quer falar, eu vou enfrentar o sistema. Não, cara, você quer enfrentar o sistema, você tem que ser mais santo do que o maior dos santos. Por exemplo, o nosso deputado federal, ele sequer tem carro alugado. Ele sequer tem carro. O Fonão, coitado, divide o apartamento lá. O Fonão fica andando de Uber X, cara. É foda, velho. É foda. Fonão ainda mora junto que eu discordo, tá? Ele deveria ter um carro lá, porque, porra, ele corre risco, né? Mas beleza. É que o Fonão nem dirigir sabe, né? Fonão é um sujeito realmente muito esquisito. Se os caras fossem ver... E eu gosto de ir jogando no caminho. Então, assim, pegar o Fonão não rola. Agora, né, o que acontece? Juntando uns pontos aqui, eu acho que o Renato vai concordar comigo. A esquerda já é a segunda manifestação que ela organiza tratando o tema da corrupção e do enfrentamento ao Centrão. Houve uma manifestação logo em seguida, aquela discussão da PEC da blindagem. E a esquerda foi pra rua, somos contra a corrupção. E agora rodou outra nesse último fim de semana. Logo na esteira Estão aquecendo. Hã? Estão aquecendo. Então, eles estão preparando. E o discurso de campanha do Lula é Lula versus Centrão. Lula versus sistema. E mais, pra corroborar, inclusive, uma disputa de teses que eu tive com o Renato. Lembra que eu falei pro Lula, ele não precisa trazer os partidos do Centrão pra ele. Ele só precisa que eles fiquem neutros. Então o Lula vai pra uma campanha que ele não vai precisar desse monte de partido no primeiro turno apoiando ele. Ele não precisa, ele já tá no segundo turno. Ele vai, e aí as pessoas vão se alinhar com ele. Tá que pariu, agora me deu um insight. Eu assisti o José Dirceu no Reinaldo Azevedo. E o que ele, né, teoricamente, ele não critica, mas ele faz um diagnóstico de que o Lula, quando ele ganhou do Bolsonaro na última, ele precisou trazer o centro para ele e, teoricamente, ele abandonou o discurso e as políticas que ele ia fazer de esquerda porque ele teve que abraçar o centro, mas era a decisão supostamente correta naquele período para ele vencer o Bolsonaro, que ele precisava de 50+1. E ele fala, no próximo, na reeleição do Lula, ele vai fazer o mandato mais à esquerda, porque ele não vai precisar trazer essas pessoas necessariamente para ele ganhar a eleição. Sim. Agora faz todo sentido. Sim, é verdade. Todo sentido. Ele não vai. Ele literalmente não vai.